1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Esta palavra que Paulo traz aos Coríntios, ele fala sobre uma questão íntima do casal, a relação sexual, como as pessoas devem se portar dentro do casamento com relação ao seu parceiro. Muitas vezes é uma questão muito complexa e complicada das pessoas dialogarem sobre isso, até mesmo dentro do casamento. Tem pessoas que têm vergonha de falar sobre isso, mas como a palavra nos instrui, nós temos que ter esse entendimento até mesmo para a nossa saúde, o equilíbrio da relação sexual no nosso casamento. Então, Paulo ele vem e orienta as pessoas como devem se portar. E o que nós temos que entender é que o sexo ele não é o ponto fundamental de um relacionamento, mas ele é um pilar importante. E existem muitos casamentos que estão sendo destruídos por causa do desequilíbrio sexual. Se nós formos analisar, o sexo ele é um presente de Deus. E Deus, quando projetou o sexo para um casal, para o casamento, ele não é simplesmente uma relação, um ato em si, um ato erótico em si. Muito pelo contrário, é vida, é intimidade, é alegria, é saúde para o casal. E quando nós falamos em sexo, nós também temos que entender dentro do casamento como que ele funciona. Ele funciona como um termômetro que afere a saúde do casal como um todo. Se o casal está em suas condições normais de convivência e esta relação não está acontecendo, bem provável que eles estão passando por um momento psicológico de fragilizado, porque podem estar doentes, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Por quê? Porque o sexo e a saúde, eles andam de mãos dadas. Há estudos científicos que comprovam que o sexo ele libera hormônios da felicidade, ele aumenta a intimidade, ele ajuda na felicidade do casal, ele traz benefícios que só o sexo pode proporcionar. Mas o sexo por si só, ele não é capaz de aquecer um casamento frio. Vai muito mais além do que isso que nós podemos pensar e imaginar com relação à relação sexual. Mas o ponto principal que esta palavra vem nos ensinar é que a relação sexual em si é um ato de amor de um para com o outro. E o que nós temos que entender é que há 3 pontos que nós temos que nos atentar para que o casamento não venha se prejudicar por conta desta relação sexual, da intimidade do casal. O primeiro é que não pode haver excessos. Em que sentido? O que acontece é o seguinte, um casal que se excede na relação sexual, ele passa a banalizar esta relação. Por quê? Porque um funciona como instrumento, objeto de sexual um do outro. E aí acaba a novidade, acaba aquela questão que existe do envolvimento, fica um mecanismo praticamente automático e as pessoas começam a tentar trazer coisas para dentro do casamento para temperar esta relação, como a pornografia, como de repente trazer outra pessoa para agregar a relação sexual, e isso é muito perigoso. O segundo fator é o seguinte, é a ausência. O que acontece hoje? Muitos casais estão se perdendo por conta principalmente da ausência da relação sexual. Existem momentos em que a pessoa, um dos cônjuges tem que implorar ao outro para ter aquele momento a dois, aquele momento de intimidade. E isso faz com que haja uma quebra de aliança. Então, nem o excesso, nem a ausência, mas existe também um terceiro ponto, que é a questão da pessoa usar a relação sexual como barganha, como objeto de troca. E isso também é uma forma de você proporcionar algo que você deixa cativo o seu relacionamento. Então nós não devemos ter o excesso nem a ausência e nos atentarmos com esta questão da troca. Por quê? Porque o sexo é algo abençoado, a relação sexual é projetada por Deus para que o casal tenha a maior união possível, estreita os laços, a vida passa a ser mais feliz. Nós poderemos falar muito mais sobre esta questão íntima de um casamento, mas o que nós temos que saber é que esta parte da intimidade de um casamento, ela é sagrada. Não furte isso do seu companheiro ou da sua companheira. Tenha em mente
que você tem que buscar o equilíbrio para a sua relação. Comprometa-se com relação a esta intimidade com seu companheiro, não só na parte erótica, mas também na fidelidade, na intimidade, no companheirismo e na amizade. E sua vida vai ser muito mais saudável. E você vai estar cumprindo o mandamento da palavra. Por isso que é importante nós trazermos para o nosso casamento a luz da palavra de Deus. Porque ela é um manual de vida e nos instrui acerca daquilo que nós devemos proceder dentro do nosso casamento. E nós seremos muito mais felizes e teremos um casamento mais equilibrado. Que Jesus te abençoe. Amém.